Você já se perguntou se realmente está seguindo o chamado de Deus em sua vida? Às vezes, as dúvidas e a incerteza podem nos fazer sentir perdidos, como se estivéssemos navegando sem um rumo claro. Você já se encontrou se perguntando se as decisões que está tomando realmente estão alinhadas com o propósito divino que Deus tem para você? Ou talvez, você tenha estado buscando uma confirmação clara de que está no caminho certo. Hoje vou compartilhar com você os 7 sinais que revelam que você está caminhando no propósito divino e que ajudarão a identificar se está em sintonia com o que Deus planejou para a sua vida. Esses sinais não são meros indícios superficiais. São profundas manifestações de que Deus está agindo em você, guiando-o passo a passo em direção ao que Ele preparou para você. Cada um desses sinais age como um farol que ilumina seu caminho, dando-lhe a confiança de que você não está sozinho nem perdido, mas que está exatamente onde Deus quer que você esteja. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como esses sinais podem se manifestar em sua vida diária, até mesmo nos momentos de maior incerteza ou desafio. Fique até o final, pois esses sinais podem ser exatamente o que você precisa para confirmar que Deus está dirigindo seus passos, mesmo quando você não entende todo o processo. Ao conhecer esses sinais, você terá a certeza de que cada desafio, cada oportunidade e cada momento de paz em sua vida é uma peça-chave no plano perfeito que Deus traçou para você. Não permita que a dúvida o detenha. Prepare-se para descobrir como Deus está operando através de cada aspecto da sua vida. Este vídeo pode ser a resposta que você estava esperando. O primeiro sinal é uma profunda paz interior. Esse tipo de paz não é algo que você possa fabricar por si mesmo. Nem é a calma que vem quando tudo está sob controle. É uma paz que só Deus pode oferecer. Uma paz que, como nos lembra Filipenses 4, versículo 7, excede todo o entendimento. Essa paz o envolve quando sua vida parece estar indo em 1000 direções diferentes, quando os problemas deveriam esmagá-lo. Mas em vez disso, você se encontra firme e tranquilo. Como é possível ter essa serenidade quando tudo ao seu redor parece caótico? É a certeza de que, embora você não possa ver o futuro, está caminhando no propósito de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos esse tipo de paz nos momentos mais inesperados. Um exemplo poderoso é o do rei Davi, que escreveu muitos dos salmos enquanto fugia de seus inimigos ou enfrentava grandes adversidades. No Salmo 23, Davi afirma: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Aqui, Davi descreve uma confiança tão profunda na presença de Deus que mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida, ele podia caminhar sem medo. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está caminhando com você em cada passo. Em nossa vida cotidiana, essa paz pode se manifestar de maneiras surpreendentes. Pense em uma pessoa que enfrenta uma crise econômica severa. Talvez tenha perdido o emprego, não saiba como pagará as contas ou como sustentará sua família. No entanto, apesar da incerteza, há uma tranquilidade interna, uma calma inexplicável que lhe diz: tudo está sob controle, Deus tem um plano. Essa paz não remove a realidade dos problemas, mas muda completamente a maneira como os enfrentamos. Ela nos permite ter confiança, sabendo que, mesmo que não vejamos o quadro completo, Deus está orquestrando tudo para o nosso bem, como nos é prometido em Romanos 8, versículo 28. Jesus é o melhor exemplo dessa paz profunda. Nos evangelhos, vemos como ele enfrentou os momentos mais sombrios de sua vida com uma calma impressionante. Antes de sua crucificação, no jardim do Getsêmani, Jesus orou e clamou ao Pai em um momento de extrema angústia. Ele sabia o que estava por vir, mas após orar, enfrentou seu destino com uma paz inexplicável. Mesmo quando estava diante de Pilatos, sendo acusado injustamente, manteve essa paz porque sabia que estava cumprindo o propósito de Deus. Em João 16, versículo 33, Jesus nos diz: "Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele nos garante que a paz que oferece não é a ausência de tribulações, mas a confiança de que, nele, já vencemos.
Em nossa própria vida espiritual, essa paz se torna uma bússola. É a maneira de Deus nos dizer que estamos onde Ele quer que estejamos. Não importa o quão complicadas ou incertas sejam as circunstâncias, se sentimos essa calma interior, é uma confirmação de que estamos em Sua vontade. Um crente pode estar enfrentando problemas familiares, dificuldades no trabalho ou decisões difíceis, mas se em seu coração sente uma paz inabalável, isso é um sinal de que está caminhando no plano de Deus. Não se trata de não ter medo ou de não experimentar dúvidas, mas de saber que, no final, Deus tem o controle. É possível que enfrente críticas, obstáculos ou momentos em que sinta que está caminhando sozinho, mas essa paz é a voz silenciosa de Deus que te lembra: eu estou com você, siga em frente. Quando seu espírito está em paz, mesmo no meio das tempestades, você pode ter certeza de que está exatamente onde Deus quer que você esteja. Se você já sentiu essa paz em algum momento de sua vida, sabe que não há nada que se compare a ela. É como um refúgio no meio do caos, uma garantia de que, mesmo que não entenda tudo, você está alinhado com o coração e o propósito de Deus. O segundo sinal é a confirmação através de outras pessoas. Deus tem uma maneira surpreendente de usar as pessoas ao nosso redor para reafirmar seu propósito em nossas vidas. Às vezes, esperamos um sinal direto do céu, mas, em vez disso, Ele nos fala através de um conselho que alguém nos dá, uma conversa inesperada, ou até uma palavra em um sermão que parece ser dirigida especificamente a nós. São nesses momentos que percebemos que Deus está usando esses meios para nos guiar e nos dar clareza. Não é uma coincidência, é uma mensagem divina que aparece no momento exato. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, encontramos um claro exemplo disso. Samuel era apenas uma criança quando Deus o chamou pela primeira vez. Embora Samuel ouvisse a voz de Deus, inicialmente não a reconheceu. Foi Eli, seu mentor, quem discerniu que era Deus falando e ensinou a Samuel como responder. Isso mostra que, às vezes, mesmo quando Deus já começou a trabalhar em nós, precisamos de outros para nos ajudar a entender seu chamado e direção. É através das pessoas ao nosso redor que Deus confirma o que já começou em nosso coração. Jesus é o melhor exemplo dessa paz profunda. Nos evangelhos, vemos como ele enfrentou os momentos mais sombrios de sua vida com uma calma impressionante. Antes de sua crucificação, no jardim do Getsêmani, Jesus orou e clamou ao Pai em um momento de extrema angústia. Ele sabia o que estava por vir, mas após orar, enfrentou seu destino com uma paz inexplicável. Mesmo quando estava diante de Pilatos, sendo acusado injustamente, manteve essa paz porque sabia que estava cumprindo o propósito de Deus. Em João 16, versículo 33, Jesus nos diz: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos garante que a paz que oferece não é a ausência de tribulações, mas a confiança de que, nele, já vencemos. Em nossa própria vida espiritual, essa paz se torna uma bússola. É a maneira de Deus nos dizer que estamos onde Ele quer que estejamos. Não importa o quão complicadas ou incertas sejam as circunstâncias, se sentimos essa calma interior, é uma confirmação de que estamos em Sua vontade. Um crente pode estar enfrentando problemas familiares, dificuldades no trabalho ou decisões difíceis, mas se em seu coração sente uma paz inabalável, isso é um sinal de que está caminhando no plano de Deus. Não se trata de não ter medo ou de não experimentar dúvidas, mas de saber que, no final, Deus tem o controle. É possível que enfrente críticas, obstáculos ou momentos em que sinta que está caminhando sozinho, mas essa paz é a voz silenciosa de Deus que te lembra: eu estou com você, siga em frente. Quando seu espírito está em paz, mesmo no meio das tempestades, você pode ter certeza de que está exatamente onde Deus quer que você esteja. Se você já sentiu essa paz em algum momento de sua vida, sabe que não há nada que se compare a ela. É como um refúgio no meio do caos, uma garantia de que, mesmo que não entenda tudo, você está alinhado com o coração e o propósito de Deus. O segundo sinal é a confirmação através de outras pessoas. Deus tem uma maneira surpreendente de usar as pessoas ao nosso redor para reafirmar seu propósito em nossas vidas.
Às vezes, esperamos um sinal direto do céu, mas, em vez disso, ele nos fala através de um conselho que alguém nos dá, uma conversa inesperada, ou até uma palavra em um sermão que parece ser dirigida especificamente a nós. São nesses momentos que percebemos que Deus está usando esses meios para nos guiar e nos dar clareza. Não é uma coincidência, é uma mensagem divina que aparece no momento exato. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, encontramos um claro exemplo disso. Samuel era apenas uma criança quando Deus o chamou pela primeira vez. Embora Samuel ouvisse a voz de Deus, inicialmente não a reconheceu. Foi Eli, seu mentor, quem discerniu que era Deus falando e ensinou a Samuel como responder. Isso mostra que, às vezes, mesmo quando Deus já começou a trabalhar em nós, precisamos de outros para nos ajudar a entender seu chamado e direção. É através das pessoas ao nosso redor que Deus confirma o que já começou em nosso coração. O terceiro sinal é o aumento de oportunidades inesperadas. Esse tipo de situação não é uma casualidade. São sinais claros de que Deus está orquestrando os detalhes de sua vida para te guiar em direção ao propósito que Ele desenhou para você. Quando você segue o chamado de Deus, começa a perceber como, sem esforço adicional da sua parte, as portas que antes pareciam fechadas de repente se abrem, e as oportunidades começam a surgir de maneiras que você nunca imaginou. A Bíblia nos ensina em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, que Deus diz: "Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar." Quando Deus abre uma porta em sua vida, não há circunstância, pessoa ou situação que possa impedir que você avance por ela. Essas oportunidades inesperadas são uma confirmação divina de que você está no caminho certo e são o resultado da sua disposição para seguir a orientação de Deus. Um exemplo bíblico claro desse sinal é a vida de José, filho de Jacó. José passou por momentos de grande dificuldade, desde ser vendido como escravo por seus irmãos até ser encarcerado injustamente no Egito. No entanto, mesmo em circunstâncias tão adversas, Deus abriu portas inesperadas. José foi promovido na casa de Potifar e, mesmo na prisão, Deus permitiu que ele fosse colocado em uma posição de liderança. A maior porta se abriu quando o faraó teve um sonho e precisava de alguém para interpretá-lo. Essa oportunidade mudou completamente o destino de José, que passou de prisioneiro a se tornar o segundo no comando no Egito. Tudo fazia parte do plano divino de Deus. E José, embora não compreendesse todos os passos, foi guiado através dessas portas que só Deus poderia abrir. Em nossa vida cotidiana, essas oportunidades podem assumir formas diferentes. Talvez você tenha se sentido estagnado em sua carreira ou tenha estado buscando uma direção clara para sua vida. De repente, sem que tenha procurado ativamente, surge uma oferta de emprego, uma conexão importante ou um convite para participar de um projeto que se alinha perfeitamente com suas habilidades e paixões. Esses momentos não são fruto do acaso. São um sinal de que Deus está trabalhando nos bastidores, movendo as peças para que você avance em direção ao propósito que Ele traçou para você. Imagine que você esteja buscando uma direção em sua vida espiritual ou profissional, orando para que Deus te mostre o próximo passo. Você fez tudo o que estava ao seu alcance, mas as respostas parecem não chegar. De repente, alguém te apresenta a pessoa certa, ou você ouve falar de uma oportunidade que nunca teria considerado, mas que se encaixa perfeitamente com o que você estava buscando. Essa é a mão de Deus, movendo as circunstâncias para te guiar para onde Ele quer que você esteja. É importante lembrar que essas oportunidades nem sempre chegam da maneira que esperamos ou no momento que desejamos. No entanto, quando chegam, são tão claras que você não pode ignorá-las. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, lemos: "O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Isso significa que, embora façamos planos, é Deus quem abre as portas certas e guia nossos passos em direção ao destino que Ele preparou para nós. As oportunidades inesperadas também podem ser uma forma de Deus nos estender e nos tirar de nossa zona de conforto. Às vezes, essas portas que se abrem requerem que demos passos de fé, confiando que Deus já preparou o terreno. Talvez você se sinta inseguro ou pense que não está qualificado para o que se apresenta.
Mas é nesses momentos que Deus te chama a depender dele e a avançar com coragem. Outra chave é a rapidez com que essas oportunidades surgem. Talvez você tenha estado orando por uma mudança, e justo quando começava a perder a esperança, Deus responde de uma forma que jamais teria antecipado. As portas que se abrem sem esforço são um lembrete de que Deus tem o controle e está trabalhando nos detalhes, mesmo quando não podemos ver. Assim, quando você vê que portas inesperadas e novas oportunidades se abrem em sua vida, não as descarte como meras coincidências. Reconheça-as como um sinal de que Deus está ativamente guiando você para o seu propósito. Ele está abrindo caminhos que você nunca imaginou e te levando para o destino que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Essas oportunidades são uma confirmação divina de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja, avançando em direção ao cumprimento da sua vontade em sua vida. O quarto sinal é que, apesar das dificuldades, elas não te desanimam, mas fortalecem sua fé. Quando você segue o chamado de Deus, é natural encontrar obstáculos no caminho. No entanto, em vez de vê-los como um indicativo de que você está na direção errada, deve entender que as dificuldades fazem parte integrante do processo de crescimento espiritual. À medida que você enfrenta esses desafios, algo profundo ocorre em seu interior. Sua confiança em Deus não diminui, mas se fortalece. É no meio das provas que Deus te molda, te refina e te confirma que você está seguindo o seu plano. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, somos encorajados a ter por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. As provas não são castigos nem sinais de que Deus te abandonou. Pelo contrário, são uma oportunidade para aprofundar sua relação com Ele. Deus usa essas dificuldades para te ensinar a depender completamente de sua graça e poder, e para te lembrar que, embora o caminho seja difícil, Ele está contigo em cada passo da jornada. Um exemplo bíblico que ilustra essa verdade é a vida do apóstolo Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo relata como rogou a Deus para que lhe tirasse um espinho na carne, uma dificuldade que o atormentava. A resposta de Deus foi clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em vez de ser liberado dessa prova, Paulo aprendeu que suas dificuldades não eram um obstáculo para seu chamado, mas uma plataforma para que o poder de Deus se manifestasse de maneira ainda mais gloriosa em sua vida. Paulo não se deixou desanimar pelas dificuldades. Ao contrário, elas o levaram a uma confiança ainda maior em Deus. Na vida cotidiana, é comum enfrentar desafios que parecem ameaçar nos fazer parar no caminho. Talvez você esteja passando por uma situação financeira difícil, problemas de saúde ou conflitos pessoais que o fazem se questionar se está no caminho certo. No entanto, quando você sente que, apesar desses obstáculos, sua fé permanece intacta, isso é um sinal claro de que Deus está usando essas dificuldades para te fortalecer. É nesses momentos que você percebe que as provas não são sinais de que você se desviou, mas confirmações de que está no caminho que Deus traçou para você. Um exemplo comum disso na vida cotidiana é quando você enfrenta uma temporada de portas fechadas ou dificuldades constantes no trabalho ou em sua vida pessoal. No início, pode parecer que tudo está contra você, mas à medida que você continua orando e confiando em Deus, começa a perceber que sua atitude muda. Em vez de desanimar, você sente uma paz inexplicável e uma determinação que não pode atribuir a si mesmo. Deus está usando essas dificuldades para te ensinar perseverança e para aprofundar sua confiança na provisão dele, como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É crucial lembrar que as dificuldades não são um sinal de que você perdeu o favor de Deus. Pelo contrário, em muitas ocasiões, são um reflexo de que você está exatamente onde deveria estar. O inimigo pode tentar te desanimar, mas Deus usa essas mesmas provações para fortalecer seu caráter e sua fé. Quando você olha para a vida de pessoas que seguiram o chamado de Deus,
é comum ver que elas enfrentaram grandes dificuldades, mas foram essas mesmas provações que as ajudaram a crescer e amadurecer na fé. Pense nos desafios como preparação para algo maior. Deus está te equipando, não apenas para superar os obstáculos presentes, mas para que você esteja pronto para o que está por vir. As dificuldades que você enfrenta hoje são o treinamento espiritual para as bênçãos e responsabilidades de amanhã. À medida que você persevera, descobre que cada desafio é uma oportunidade para aprofundar sua dependência de Deus e ver sua mão operando em sua vida de maneiras surpreendentes. Se você está enfrentando desafios e, em vez de desistir, se sente mais conectado a Deus, mais decidido a seguir em frente, então está experimentando esse sinal. Cada provação é uma confirmação de que Deus está trabalhando ativamente em sua vida, e em vez de parar, Ele está te preparando para avançar com mais fé e confiança em seu propósito. As dificuldades não são o fim do caminho. São estações onde Deus está edificando seu caráter e fortalecendo sua fé para te levar a uma nova temporada de crescimento e vitória. O quinto sinal é um desejo crescente de servir e ajudar os outros. Esse impulso é uma manifestação clara da obra de Deus em seu coração. À medida que você avança em seu chamado, começa a notar que seu foco muda. Não se trata mais apenas de seu próprio crescimento ou bem-estar, mas de como você pode impactar positivamente a vida daqueles ao seu redor. Esse desejo de servir não surge de um simples senso de obrigação, mas de um chamado interior, uma paixão genuína por contribuir para o bem-estar dos outros. É uma indicação clara de que o Espírito de Deus está operando em você, moldando seu caráter e alinhando sua vida com o exemplo de Cristo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus declara: "Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Jesus, sendo Deus, nos mostrou o modelo mais elevado de serviço ao entregar sua vida pela humanidade. Se você experimenta um desejo profundo de servir aos outros, está seguindo o exemplo de Jesus, que nos ensinou que a verdadeira liderança e grandeza se encontram na capacidade de servir com humildade. Não é coincidência que, quanto mais você se aproxima de cumprir o propósito de Deus, mais intenso se torna esse desejo de impactar outros de maneira positiva. Na vida cotidiana, esse desejo de servir pode se manifestar de muitas formas. Pode ser tão simples quanto sentir a necessidade de ajudar um amigo em dificuldades, oferecer seu tempo para uma causa beneficente ou se envolver em um ministério em sua igreja. O que antes passava despercebido agora te comove profundamente. Você vê as necessidades ao seu redor e sente um impulso quase incontrolável de fazer algo a respeito. Essa mudança de perspectiva, de se concentrar menos em si mesmo e mais nos outros, é uma prova de que Deus está te guiando para uma vida de serviço e propósito. Um exemplo bíblico claro dessa transformação é o apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, Paulo vivia para seus próprios objetivos, perseguindo os cristãos e seguindo seu próprio caminho. Mas após seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, tudo mudou. Em vez de focar em si mesmo, Paulo dedicou sua vida ao serviço das igrejas, escrevendo cartas, visitando cidades e arriscando sua vida pelo bem-estar dos outros. Seu desejo de servir era tão forte que em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele escreve: "Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." Paulo entendeu que sua vida já não lhe pertencia, mas deveria ser um canal de bênção para os outros. Em nossa própria vida, esse desejo crescente de servir pode surgir de maneira inesperada. Talvez antes você não prestasse muita atenção às necessidades dos outros, mas agora se encontra buscando maneiras de ajudar, doar e apoiar aqueles ao seu redor. Sente que seu propósito de vida não pode estar completo se não estiver impactando os outros. Essa mudança em seu coração é um claro sinal de que você está respondendo ao chamado divino. Deus está te impulsionando a viver além de si mesmo, sendo suas mãos e pés em um mundo que tanto precisa do seu amor. O desejo de servir também é uma forma de experimentar a profunda alegria que vem do ato de dar. Em Atos, capítulo 20, versículo 35, Jesus nos lembra: "É mais bem-aventurado dar que receber." Quando você segue o chamado de Deus,
descobre que há uma satisfação inexplicável em servir aos outros. É nesses momentos que você sente que está verdadeiramente vivendo o seu propósito. O ato de dar, seja seu tempo, seus talentos ou seus recursos, se torna uma expressão de seu amor por Deus e pelos outros. Além disso, esse desejo de servir não se limita a grandes atos visíveis. Muitas vezes, o serviço mais poderoso ocorre nos pequenos gestos. Uma palavra de encorajamento, uma oração por alguém que está sofrendo ou simplesmente estar presente para alguém em um momento de necessidade. Esses atos de serviço, embora pareçam insignificantes, têm um impacto eterno. O próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cada ato de serviço que você realiza é uma oferta a Deus, e Ele valoriza profundamente. Se você está sentindo um desejo crescente de servir e ajudar os outros, é um sinal inequívoco de que está alinhado com o coração de Deus. Ele está te levando a impactar vidas, a refletir seu amor e a ser uma bênção para os outros. Esse impulso de servir é uma confirmação de que você está respondendo ao chamado divino, avançando em direção ao propósito que Deus estabeleceu para você, e sendo um instrumento em suas mãos para transformar o mundo ao seu redor. O sexto sinal é um claro senso de propósito. Esse senso de propósito não significa sempre ter todas as respostas ou conhecer todos os detalhes do caminho, mas implica ter uma convicção profunda em seu coração de que o que você está fazendo faz parte de algo muito maior. É uma certeza que vai além da lógica humana ou das circunstâncias atuais. Você sabe que sua vida não é fruto do acaso, mas que Deus está orquestrando cada passo para cumprir um plano divino em você e através de você. Essa convicção te dá confiança para seguir em frente, mesmo quando nem tudo está completamente claro. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, nos é dito: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Isso significa que, embora façamos planos e tracemos nosso próprio caminho, é Deus quem está dirigindo e alinhando nossos passos com o seu propósito. Ter um senso de propósito nem sempre se traduz em saber exatamente para onde estamos indo, mas sim em saber que Deus está no controle, guiando e orquestrando tudo para que alcancemos o destino que Ele preparou para nós. Um exemplo bíblico disso é a vida de José, que desde jovem teve sonhos e visões que indicavam seu futuro, mas não conhecia os detalhes de como eles se realizariam. Apesar das dificuldades que enfrentou, como ser vendido por seus irmãos, preso e esquecido, José manteve uma compreensão clara de que Deus tinha um propósito para sua vida. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, depois de ter sido exaltado a uma posição de poder no Egito, José diz a seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para preservar a vida de um povo numeroso. Apesar dos desafios, José nunca perdeu de vista que sua vida tinha um propósito maior, um que ele não podia compreender completamente naquele momento. Em nossa vida cotidiana, esse senso de propósito pode se manifestar como uma sensação constante de que o que você está fazendo, mesmo que não seja sempre fácil ou claro, está alinhado com um plano divino. Talvez você sinta uma paixão por ajudar os outros, por trabalhar em uma causa específica, ou simplesmente por avançar em uma direção que ressoa profundamente em seu coração. Mesmo quando enfrenta obstáculos ou dúvidas, você sente uma paz interior que te lembra que está no caminho certo. Esse senso de propósito é um sinal de que Deus está trabalhando em você, guiando seus passos rumo ao cumprimento de sua vontade. Um exemplo cotidiano pode ser quando você trabalha em um projeto, uma meta ou um ministério, e mesmo que não veja resultados imediatos, sente que está fazendo exatamente o que deve fazer. Talvez você não entenda todos os detalhes ou cada desafio que enfrenta, mas sabe no fundo do coração que está no lugar certo. Esse senso de propósito te motiva a seguir em frente, confiando que Deus está alinhando tudo para a sua glória e para o seu crescimento. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo nos lembra: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que Deus já preparou o propósito para a nossa vida, e nosso papel é caminhar nessas obras, confiando em seu plano. Além disso, esse senso de propósito te proporciona uma sensação de clareza, mesmo quando os detalhes parecem confusos. Você não precisa saber como tudo se desenrolará para saber que está na direção certa. Às vezes, essa convicção te impulsiona a continuar em fé, confiando que Deus revelará os detalhes à medida que você avança. É semelhante ao que aconteceu com Abraão, que em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, obedeceu ao chamado de Deus, sem saber para onde ia. Apesar da incerteza, Abraão seguiu o chamado porque tinha uma compreensão clara de que Deus o estava guiando. Esse senso de propósito também te dá a capacidade de perseverar em tempos de incerteza. Quando outros podem se sentir desanimados ou desviar do caminho, você continua em frente, sabendo que sua vida tem um significado mais profundo, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Nos momentos de dúvida, você se apega à convicção de que Deus não desperdiça nada e que cada passo que você dá tem um propósito no seu plano maior. Quando você sente essa clareza interior, mesmo em meio à incerteza, é um sinal claro de que está seguindo o chamado de Deus. Você sabe que o que está fazendo, embora possa parecer pequeno ou insignificante aos olhos do mundo, faz parte de um plano eterno. Esse senso de propósito te enche de energia e te impulsiona a seguir em frente, confiando que Deus revelará seu plano no tempo perfeito. Não se trata de ter todas as respostas, mas de ter a certeza de que sua vida está alinhada com o propósito divino e que a cada dia você está mais perto de ver esse plano se desenrolar completamente. O sétimo sinal é a resistência espiritual e os ataques do inimigo. Embora possa parecer contraditório, um dos indícios mais claros de que você está avançando em direção ao cumprimento do chamado de Deus em sua vida é a oposição que enfrenta. Quanto mais você se aproxima de viver plenamente o propósito que Deus tem para você, mais intensos se tornam os ataques espirituais. Isso pode se manifestar de várias formas, desde distrações e tentações que tentam desviar seu caminho, até desafios emocionais e espirituais que buscam minar sua fé. No entanto, em vez de interpretar isso como um sinal de que algo está errado, você deve ver isso como uma confirmação de que o inimigo está tentando te impedir precisamente porque você está no caminho certo. A Bíblia nos adverte claramente sobre essa realidade. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos lembra: "Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Essa guerra espiritual se intensifica quando estamos alinhados com o propósito de Deus. O inimigo, ao ver que você está avançando em direção ao seu destino, fará tudo o que puder para te distrair, desanimar ou fazer você retroceder. No entanto, essa resistência é uma prova de que você está avançando e de que o que está fazendo tem um impacto no reino de Deus. Um exemplo bíblico poderoso dessa verdade é a vida de Neemias. Quando Neemias decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentou grande oposição. Sanbalate e Tobias, dois de seus maiores opositores, tentaram impedir a obra por meio de zombarias, ameaças e distrações. Mas Neemias não se deixou intimidar. Em Neemias, capítulo 4, versículo 14, ele diz ao povo: "Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas." Neemias entendia que a oposição que enfrentava não era apenas humana, mas espiritual. Ele sabia que o inimigo não queria que ele completasse a obra de Deus, mas também sabia que sua resistência era um sinal de que estava fazendo algo importante no plano de Deus. Na vida cotidiana, essa oposição pode aparecer de muitas formas. Talvez, quando você se aproxima de um avanço espiritual ou de cumprir um propósito importante, você começa a notar mais distrações em sua vida. Podem ser pequenos contratempos, tentações que você achava que já havia superado, ou até desafios emocionais como o desânimo ou a dúvida.
O inimigo sabe que se conseguir te fazer recuar ou perder o foco, será mais difícil para você cumprir o plano que Deus tem para você. No entanto, se você reconhecer esses ataques pelo que realmente são, poderá resisti-los e continuar com ainda mais determinação. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos dá uma estratégia clara para enfrentar essa oposição. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando submetemos nossa vida a Deus, estamos colocando cada aspecto sob sua proteção e autoridade. Isso não significa que os ataques cessarão imediatamente, mas sim que temos o poder de resistir ao inimigo com a ajuda de Deus. A oposição pode ser intensa, mas se permanecermos firmes na fé, veremos que o inimigo não pode nos derrotar. Pelo contrário, cada vez que resistimos, nos tornamos mais fortes espiritualmente e mais focados no nosso chamado. Também é importante lembrar que esses ataques não são apenas um sinal de que você está no caminho certo, mas que Deus os permite para fortalecer sua fé e sua dependência dele. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, lemos: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Através das provações e dos ataques, Deus está te refinando, fortalecendo e estabelecendo no propósito que tem para a sua vida. Um exemplo cotidiano pode ser quando você está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida ou ministério, e de repente tudo parece dar errado. Os problemas que você não esperava começam a surgir, a dúvida infiltra-se em sua mente, e as tentações que você pensava ter superado voltam. Em vez de ver isso como um sinal de que deve recuar, você deve reconhecer que o inimigo está tentando te distrair porque está prestes a realizar algo significativo. Essa resistência é um sinal de que o que você está prestes a alcançar tem um impacto no reino de Deus, e o inimigo fará de tudo para impedir que você avance. Quando enfrentar essas situações, é fundamental lembrar o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Deus te equipou com tudo o que é necessário para resistir e vencer os ataques do inimigo. Você não está lutando sozinho. O poder de Deus está contigo. Cada vez que você enfrenta e supera a oposição, não apenas confirma que está no caminho certo, mas também cresce espiritualmente e fortalece sua relação com Deus. A resistência espiritual e os ataques do inimigo não são um sinal de que você deve parar, mas uma confirmação de que está avançando em direção ao cumprimento do chamado de Deus em sua vida. Cada desafio, cada distração e cada tentação que você enfrenta é uma oportunidade para se agarrar ainda mais a Deus e ao seu propósito. Quanto mais perto você estiver de cumprir esse propósito, mais intensa será a oposição. Mas com a ajuda de Deus, você tem a certeza de que superará cada obstáculo e continuará avançando em direção ao destino que Ele preparou para você. Ao refletirmos sobre esses 7 sinais, podemos ver como Deus nos guia de maneiras que, às vezes, não reconhecemos de imediato. Cada desafio, cada confirmação e cada oportunidade inesperada fazem parte de seu plano para nos levar ao propósito que Ele desenhou para nossas vidas. Quando sentimos aquela paz profunda em meio à tempestade, quando outros nos confirmam o que Deus já plantou em nosso coração, ou quando, mesmo em meio à oposição, nossa fé é fortalecida, sabemos que estamos avançando na direção certa. É importante lembrar que o chamado de Deus nem sempre é fácil, mas cada passo que damos com Ele está cheio de significado e propósito. As provações, longe de nos afastar, nos preparam para o que Deus tem reservado. E os momentos de resistência apenas confirmam que estamos em um caminho que tem um impacto eterno. Oremos todos juntos. Senhor, obrigado pelos sinais que nos dás quando estamos no Teu caminho. Te agradecemos pela paz que excede todo o entendimento, pelas oportunidades que Tu abres e pela força que nos concedes em meio às adversidades. Ajuda-nos a reconhecer Tua mão em cada passo que damos e a confiar que, apesar das dificuldades, estamos avançando em direção ao destino que Tu traçaste para nós. Enche-nos de amor, fé
e perseverança enquanto continuamos respondendo ao teu chamado. Amém.